Eu sou o professor Braguinha e esse é o canal para pessoas como você, que quer aprender facilmente matemática, física e química. E assim passar nas provas e concursos, levando você ao sucesso que merece. Para isso, se inscreva, ative as notificações para ser avisado de novas aulas. Compartilhe e ajude seus amigos e parentes. Agora você vai aprender facilmente como resolver a prova do SAEP 2018 do terceiro ano do ensino médio, adquirindo habilidades e competências necessárias para os diversos descritores. Lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o fim, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Primeira questão. Qual dos desenhos abaixo representa a planificação de um cubo? Então, pensemos em um cubo. Também podemos pensar num dado. Ora, é muito fácil, nós lembramos que o dado possui 6 faces, né? E as 6 faces são quadradas. Portanto, a primeira coisa que podemos notar é que na planificação, ou seja, se a gente cortasse essa caixa aqui em forma de cubo, colocasse sobre uma mesa, qual dessas formas aqui seria dobrando a caixa? Voltaria a ser a caixa. Então vamos pensar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui não pode ser o nosso cubo. Portanto, temos que ter 6 quadrados. Mas não adianta ter só 6 quadrados. Por exemplo, aqui nós temos 5 aqui e 1 em cima. Ora, nós temos que ter 4 aqui para fechar laterais, 1 em cima e 1 embaixo. Se eu tiver 5 aqui em linha reta, eu não vou ter aqui como fazer a base quadrada. Portanto, esse também está errado. Aqui nós temos 4, fechando teríamos a parte lateral correta, mas nós teríamos 2 partes acima e nós não teríamos nenhuma para fechar a parte de baixo. Portanto, correto é a letra E, porque nós temos 1, 2, 3, 4, que fechados dará a lateral, aqui a tampa de cima e aqui o fundo. Perfeito? Portanto, letra E. Segunda questão. Uma empresa aérea realizou uma pesquisa entre seus clientes para saber quais eram os seus destinos preferidos. Dos 300 clientes entrevistados, 40% optaram pela Irlanda. Quantos clientes entrevistados preferem a Irlanda como destino? Ora, aqui nós temos uma porcentagem. Nós temos uma aula, né, já tivemos, sobre porcentagem, com um método fácil. Nessa aula nós aprendemos que o todo sempre será igual a 100%. Ou seja, qual seria o total de clientes? 300 clientes. Se 300 clientes tivessem escolhido a Irlanda, seriam 100%. Portanto, o todo sempre sendo 100%. Nesse caso, teremos 300, que será igual a 100%. Mas nós sabemos que 40% escolheu a Irlanda. 40% então será X. Daí faremos produto dos meios igual ao produto dos extremos. Uma dica, sempre comece pelo X. Então, 100 vezes X igual a 300 vezes 40. 100x é igual a 12.000. X igual a 12.000 sobre 100. Podemos simplificar os dois zeros. 120 dividido por 1, 120. Terceira questão.
A tabela abaixo apresenta a quantidade de vitaminas do tipo A, B1, B2 em cada proporção de 100 gramas de algumas frutas. De acordo com essa tabela, a variação máxima das quantidades de vitamina A, B1 e B2 nessas frutas são respectivamente. Respectivamente é na ordem que foi escrita aqui, perfeito? Então, o que vamos fazer? Lembre-se, queremos a variação máxima. Variação é a mudança máxima. Então, se pensarmos na vitamina a fruta que tem mais vitamina A é a mangaba, que tem 30. E a que tem menos vitamina A é a graviola, que só tem 2 microgramas. O que eu vou fazer agora? Nós vamos simplesmente diminuir. 30 é o máximo, o mínimo é 2, então a variação que existe entre as frutas, a maior variação entre elas é de 28. Já sabemos a resposta, que é a letra D. Mas só para confirmar, olhando em relação a B1, a vitamina aparece mais na graviola e menos na melancia. Portanto, a variação máxima entre a maior e a menor será de 80. Perfeito. 28, 80, não precisaremos mais fazer. Letra D. Quarta questão. O volume V de um reservatório de água varia em função do tempo. Portanto, estamos diante de uma função. Em horas, conforme representado da função quadrática. Então, uma função de segundo grau, função quadrática. De acordo com esse gráfico, em quantas horas esse reservatório atinge seu volume máximo? Algumas curiosidades que vai nos ajudar a entender melhor a função quadrática. A função de segundo grau, ou função quadrática, tem esse formato: y/a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. O A, o B e o C são os coeficientes. Perfeito? Olhando o coeficiente A, que fica em frente, ao x ao quadrado, se ele for positivo, a concavidade da parábola será para cima. Se ele for negativo, será para baixo. Portanto, o A pode ser positivo ou negativo. Positivo, concavidade para cima, negativo, concavidade para baixo. Se a concavidade for para cima, eu não sei o maior valor, porque eu posso continuar aumentando o gráfico. Mas eu sei que o menor é esse, porque eu não consigo mais descer. Portanto, neste caso, eu sei o valor mínimo no vértice. Já quando a parábola é voltada para baixo, eu não sei o menor valor, porque eu posso continuar descendo. Mas eu sei o maior valor, valor máximo, que ocorre aqui no vértice. Por isso que nessa questão, ele disse que era uma função quadrática, segundo grau, e como ela era voltada para baixo, ela teria um valor máximo. E o valor máximo é aqui. Veja bem, por coincidência, esse valor máximo aqui ocorre bem igual aqui com a metade do nosso gráfico, ou seja, temos aqui um eixo de simetria. Observe que esse lado é igual a esse. Ora, se ele divide o gráfico ao meio, então a metade entre 0 e 24 é 12. Portanto, às 12 horas o valor será máximo. Quinta questão. Cláudia foi a um teatro e observou que a distribuição das cadeiras para a plateia foi feita da seguinte maneira. A primeira fila, a mais próxima do palco, possui 6 assentos. A segunda fila, 8 assentos. E assim sucessivamente. De forma que as quantidades de assento em cada fileira seguem uma proporção aritmética, uma progressão aritmética que, neste caso, nós sabemos que vai aumentando por igual. Cláudia sentou-se em uma cadeira da última fila da plateia e ela continha 26 assentos. De acordo com essa distribuição, a quantidade total de cadeiras para a plateia neste teatro era de...
Aqui já vieram as fórmulas de PA, termo geral e soma. O que nós vamos fazer? Pensar um pouco. A primeira fila tinha apenas 6 assentos, depois 8, depois vai ser 10, porque nós estamos entendendo que a PA aqui vai aumentando por igual. E ela disse que a última fila onde ela estava sentada tinha 26 assentos, 26 cadeiras. Portanto, aqui é o nosso primeiro termo, aqui é o segundo termo, terceiro termo, e aqui é o último termo, que por enquanto eu não sei se ele é o sétimo, se ele é o 15º, eu não sei qual é a posição dele. Então, a N, o último termo. Nós sabemos que a razão é o segundo A1, A2 menos A1, ou o terceiro menos o segundo, e assim por diante. Portanto, para achar a razão, eu posso fazer A2 menos A1. 8 menos 6, 2. Ou seja, a PA está aumentando de 2 em 2 a quantidade de assentos aí. Perfeito? Ora, sabemos disso, podemos colocar a primeira fórmula do termo geral. Quem é o AN, o último? 26. Quem é o primeiro? É o 6. Quem é o N? São quantos? Não sei. Quanto é a razão? 2. Portanto, AN 26, A1 é 6, a razão é 2. A quantidade de termos do N eu não sei. Aqui nós vamos multiplicar N vezes 2 e menos 1 vezes 2. Portanto, N vezes 2, 2N, e 2 vezes menos 1, menos 2. Podemos agora continuar fazendo essa pequena conta aqui. 6 menos 2, 4. Vamos trocar os lados aqui, inverter todos os lados. 2N mais 4 é igual a 26. 2N é igual a 26 menos 4, que vai trocar de lado. 2N é igual a 22, N igual a 11. Isso aqui não é a resposta, pessoal. Não vá marcar aqui. Você acaba de descobrir que existem 11 fileiras. Mas a pergunta é a seguinte: quantas cadeiras ou quantos assentos tinha no total? Portanto, vamos usar a fórmula de soma. SN, eu agora sei que são 11. Tá? Então, SN será A1, quem era 1? 6. AN, que é o último, 26. E o total são 11, dividido por 2. Portanto, 6 mais 26, 32. 32 vezes 11 dividido por 2. Você pode dividir por 2 aqui. 32 por 2 vai dar 16 vezes 11, 176. E nós encontramos a resposta, a soma total de assentos. Sexta questão. A reta T, cuja equação reduzida é dada por y igual a kx mais z, possui coeficientes. O k é maior que zero e o z menor que zero. O gráfico que representa essa reta é. Então aqui, se o gráfico é uma reta, nós estamos diante de uma função de primeiro grau. Então a função de primeiro grau é só y igual a ax mais b. Agora, nós sabemos que em relação ao a, quando o a pode ser positivo ou negativo, quando o a for positivo, o gráfico é crescente. E quando o a é negativo, ele é decrescente. Perfeito? Em relação ao b, ao número que fica sozinho, não tem x, é o termo sem independente, sem o x, ele vai nos dizer onde o gráfico intercepta, toca o eixo dos y. Então, o eixo aqui y, onde ficam aqui as ordenadas, o ponto B é uma interseção do eixo y. E se o B for maior que zero, esse ponto tocará acima do eixo x. Se o B for menor que zero, o ponto de interseção será abaixo do eixo x. Então, pensemos na função que ele deu, y igual a kx mais z. Observe que o k seria nosso a, perfeito? O k é nosso a. E ele diz que o k é maior que zero. Então, se o k é maior que zero, estamos dizendo que o gráfico será crescente. Portanto, pode ser a letra A, que é crescente, não pode ser a letra B,
pode ser a C, pode ser a D, não pode ser a E. Então, nem essa, nem essa. Mas se olharmos o B, nós estamos vendo que o B aqui é o Z, perfeito? Ele trocou a letra, se chama Z. E o Z ele é menor que zero. Epa, se o Z, que é o nosso B, é menor que zero, ele terá que interceptar, ele terá que tocar o eixo Y abaixo do eixo X. Então, se você observar aqui, ele toca no zero, não é abaixo do eixo, é no próprio eixo. Aqui, a reta está tocando o Y no ponto acima do eixo, então também não pode ser. A resposta, então, é a letra A. Observe, ela é crescente, porque o K era positivo, que é o nosso A, e o ponto que intercepta o eixo Y está abaixo, porque ele era negativo, ele era menor que zero. A previsão do tempo em uma cidade brasileira foi noticiada da seguinte maneira: durante a madrugada a temperatura diminuiu, permanecendo constante pela manhã, mas aumentou no período da tarde. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a situação descrita nesse texto? Vamos pensar um pouco. Veja, durante a madrugada, ou seja, de 0 até 6 horas da manhã, a temperatura diminuiu. Se você observar aqui, não diminuiu aqui. De 0 a 6 ele teve uma parte constante, então aqui está errado. Essa aqui não pode ser. Essa aqui também não pode ser, porque ele começou na madrugada de 0 até 6 horas com a temperatura que não diminuiu, tá vendo? Nem aumentou e nem diminuiu, então está errado. Aqui a temperatura diminuiu durante a madrugada, perfeito. Aqui também a temperatura diminuiu durante a madrugada. Já aqui ela aumentou durante a madrugada. Então, ou é a C ou é a E. Mas vamos continuar pensando. Durante a manhã ela foi constante. Aqui, durante a manhã, que essa parte do meio está aumentando. Portanto, a resposta será a letra C. Então, nós já sabemos por quê. Observe, durante a madrugada a temperatura diminuiu, durante a manhã permaneceu constante e à tarde ela voltou a aumentar. Oitava questão. Observe o polinômio representado no quadro abaixo. Px igual a x vezes x menos 3 vezes x mais 2. Quais são as raízes desse polinômio? Ora, raízes são valores que, quando substituímos, dá igual a zero. Neste caso, conforme nós aprendemos na aula equação do segundo grau, forma fatorada, temos um truque a usar aqui. Que truque? Para que um produto seja zero, pelo menos um dos fatores tem que ser igual a zero. Ou seja, ou o x é igual a zero, que já está resolvido, ou o x menos 3 é igual a zero, ou o último parênteses, x mais 2 é igual a zero. Aqui, vamos trocar o lado, x igual a 3, e aqui x igual a menos 2. Portanto, a solução, as raízes, no caso aqui do polinômio, solução se fosse uma equação, seria o menos 2, o 0 e o 3. Letra E. Nona questão. Observe no desenho abaixo o esquema de um estábulo que foi construído para acomodar 10 cavalos. Qual é a medida da área ocupada por esse estábulo? Então, o nosso estábulo ocupa essa área aqui em vermelho. E esta área tem um formato de um retângulo. Todo retângulo nós temos aqui a base e a altura. A área de um retângulo é dada pela fórmula base vezes altura. Neste caso aqui, a base mede 20 e a altura 14. 20 vezes 14, 280 metros quadrados. Respondemos a questão. Letra B. Observe a reta numérica desenhada abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto P representado nessa reta pelo número
que valor seria o local aqui onde está o P? Então, vamos pensar um pouco. Se aqui é 30, né, 2,30 e aqui é 2,37, a lógica é que está aumentando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é 2,31, 2,32, 2,33. Perfeito? Resolvemos a questão. 11ª questão. Um estudante de gastronomia está participando de um concurso culinário no qual deverá criar um prato. Para isso, ele dispõe de 3 tipos de massa, 4 tipos de molho e 6 tipos de carne. De quantas formas distintas ele pode montar um prato utilizando uma massa, um molho e uma carne. Então, ele tem que escolher uma massa. Para isso, ele tem 3 opções. E um molho, ele tem 4 opções. E uma carne, 6 opções. De acordo com o princípio fundamental da contagem, esse I, né, tem que escolher isso, e isso, e isso, esse I se transforma em vezes. Portanto, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 6, 72. Respondida a questão. A questão de número 12. Observe no plano cartesiano abaixo as retas R, S, T e os pontos M, N, O, P e Q. A solução do sistema de equações formado pelas equações das retas S e T estão representadas neste plano pelo ponto. Então, ele quer saber a solução do sistema de equações formado pela reta S e T. Então, nós já aprendemos que o sistema, né, temos várias maneiras de fazer, por escalonamento, por exemplo, nessa aula. Só que aqui nós não precisamos resolver, porque vamos fazer geometricamente. Como? Muito simples. Geometricamente, a solução é o ponto de interseção, ou seja, o ponto comum das duas retas que representam as equações. Nesse caso, a reta S e a reta T. A interseção da reta S e da reta T ocorre justamente aqui no ponto M. Portanto, a solução do sistema é o ponto M. Perfeito? Questão de número 13. Em um balão de propaganda cheio de gás hélio, foram fixadas 2 cordas e estão amarradas em veículos distintos, conforme representado no desenho abaixo. De acordo com esse desenho, qual a altura desse balão em relação ao solo? Bem, pessoal, aqui nós temos que pensar um pouco. Em primeiro lugar, observe que esse nosso ângulo aqui não é com o chão, é com essa parte de cima da carroceria. Portanto, nós temos que imaginar um triângulo aqui. Ok? Isso aqui nós estudamos em trigonometria no triângulo retângulo. Você observa também que ele já está falando aqui de seno, cosseno e tangente. Portanto, deu o ângulo, trigonometria num triângulo retângulo. Bem, este aqui, vamos imaginar o triângulo, vai ter que cortar aqui. E aqui nós temos a altura, que nós estamos procurando essa altura por enquanto. Observe que neste triângulo retângulo, o ângulo aqui é de 60 graus. Bem, conforme nós aprendemos nesta aula, aquela dica maravilhosa, né? Que vocês lembram, aqui é o cateto oposto, porque fica em frente ao ângulo que você tem na questão. E aqui é o cateto adjacente, que fica ao lado, adjacente ao lado do ângulo. Oposto em frente ao ângulo, adjacente ao lado do ângulo. E aquela dica, ó, do SOHCAHTOA, onde você observa que se tem o cateto oposto e o cateto adjacente, nós temos que usar tangente, já que o seno e o cosseno precisaria da hipotenusa, que nós não temos. Portanto, vamos usar a fórmula de tangente. E como a gente lembra, tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente de 60 graus, cateto oposto pelo adjacente. A tangente de 60 graus é
aproximadamente 1,73. O cateto oposto era o x e o cateto adjacente era os 6 metros, que é essa distância aqui. Portanto, 1 vezes x, 6 vezes 1,73, 10,38 metros. Só que essa aqui não é a altura do balão em relação ao chão. Por quê? Como nós tivemos que fazer um triângulo, tá? Ainda falta 1 metro, que é a altura da carroceria, para chegar ao chão. Então, aqui falta 1 metro. Portanto, 10,38 mais 1 metro, 11,38 metros. Letra D. 14ª questão. Observe os triângulos abaixo. Qual desses triângulos são semelhantes? Dicas do professor Braguinha. Vamos colocar como exemplo uma fotografia minha. Podemos reduzi-la, podemos ampliá-la e podemos até girá-la. Mas o que nós sabemos é que as proporções e os ângulos não se alteram. Por exemplo, proporção. Se a boca for 2 vezes o comprimento do olho, aqui também tem que continuar igual. Tá? Outra maneira de pensar. Se a boca agora é o dobro, o olho também será o dobro, o nariz também terá o dobro do comprimento. E assim por diante, ou seja, as proporções são mantidas. Uma outra coisa é que mesmo que eu gire, continua valendo. Também o ângulo. Vamos imaginar que o ângulo entre o queixo, aqui a parte horizontal e aqui a lateral do queixo, são 130 graus. Então, continuará aqui também sendo 130 graus. Não pode alterar, ok? Portanto, cuidado. Ângulos continuam iguais e as medidas são proporcionais. Portanto, nessa nossa questão, o mesmo cuidado vale. Os ângulos permanecem iguais e os lados são proporcionais. Aqui nós não precisamos olhar lados porque nós não temos medidas. Então, vamos usar a ideia dos ângulos iguais. Então, triângulos semelhantes terão que ter ângulos iguais, os 3 ângulos. Uma dica, como a soma dos ângulos internos, de um triângulo é sempre 180, se eu sei que aqui é 105 e aqui é 35, aqui vai dar 140, o outro, por obrigação, é 40. Ou seja, se eu souber 2 ângulos aqui, o terceiro eu descubro facilmente. Daí, eu não preciso olhar os 3 ângulos se são iguais. Se 2 são iguais, o terceiro também será igual. Portanto, nós vamos observar 3 triângulos que tenham os mesmos ângulos. Por exemplo, aqui, 40 e 105. 40 e 105. Esses dois são semelhantes. Não precisa nem se preocupar com o outro. Aqui não. Aqui nós já temos um valor diferente. Tá? Aqui já temos 60 graus. Aqui também 40 e 40, não tá. Mas aqui, novamente, 40 e 105. Então, 40 e 105, 40 e 105, 40 e 105. 1, o 2 e o 5. Questão de número 15. Uma empresa de arquitetura paga o salário de seus funcionários de acordo com a função apresentada no quadro abaixo. Y igual a 2.230 mais 1.100x. Nessa função, Y representa o salário mensal pago pela empresa de arquitetura ao profissional. E x é o número de projetos desse funcionário que foram aprovados no mês. Qual foi o salário de um profissional que teve 3 de seus projetos aprovados em um mês? Então, vamos pensar. Y igual a 2.230 mais 100 vezes x. O x é o número de projetos. Portanto, se ele fez e foi aprovado 3 projetos, ele vai então receber 2.230 mais 3 vezes 1.100. 2.230 mais 3.300. Portanto,
5.530 será o salário desse arquiteto neste mês. Portanto, letra D. Questão de número 16. Amanda comprou uma forma de bolo com formato de um bloco retangular, cujas medidas internas estão representadas na figura abaixo. A capacidade máxima em centímetros cúbicos dessa forma é... Ora, essa forma apresenta formato de um prisma retangular. Exemplos disso, um tijolo, uma caixa de sapato. Como se calcula o volume de um prisma retangular? Simples. Nós temos aqui 3 dimensões diferentes. O A, o B e a dimensão C, que seria aqui a altura. O volume simplesmente é calculado se multiplicando os 3. Então, a multiplicação V igual a A vezes B vezes C. Simples assim. Neste nosso caso, nós vamos multiplicar 30 vezes 20 vezes 5. 30 vezes 20 vezes 5, que vai dar 3.000. Está calculado o volume da nossa forma de bolo. Questão de número 17. Em um parque de diversões, cobra-se R$ 12,00 de ingresso para a entrada no parque, mais um valor de R$ 1,50 cada vez que o brinquedo for utilizado, conforme representado na tabela abaixo. A função que melhor expressa a relação entre o valor total a ser pago, P, e o número de vezes N em que os brinquedos foram utilizados é... Então vamos pensar. Quando você entra no parque, você já tem que pagar R$ 12,00, mesmo que você não brinque em nenhum brinquedo. Então, você vai ter que entrar no parque. Daí, já se paga R$ 12,00. Mas se você usar apenas um brinquedo, você vai pagar mais R$ 1,50. Se você usar 2 brinquedos, você vai pagar mais R$ 1,50. Outro brinquedo, mais R$ 1,50. Ou seja, aqui eu tenho os 12 da entrada e mais 3 vezes, porque eu usei 3 vezes o brinquedo. Então, nesse exemplo aqui, eu poderia transformar desta maneira. Ao invés de ser 12 mais 1,50 mais 1,50 mais 1,50, seria 12 mais 1,50 vezes 3. Ora, isso quer dizer que esse número aqui é o número de brinquedos que eu uso. Então, eu posso substituir aqui por um N. Daí ficaria P igual a 12 mais 1,50 vezes N. Essa então é a função. Letra C. Questão de número 18. A reta que passa pelos pontos 4, 1 e 2, 3, qual é a equação dessa reta? Bem, o que nós vamos fazer, já que nós temos 2 pontos aqui, nós vamos usar aqui o determinante, de maneira mais fácil. Então vamos colocar aqui o 4 e o 1, seguido do número 1, o 2 e o 3, seguido de 1, e vamos completar com x, y e 1. Presta atenção. Aqui você coloca as coordenadas do primeiro ponto, ou seja, o x e o y do primeiro ponto, o x e o y do segundo ponto. Aqui você repete x e y. E aqui sempre 1. Vamos repetir as 2 primeiras colunas. E agora nós vamos multiplicar aqui, pegando 3 em linha reta diagonal. Então nós vamos multiplicar 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. 1 vezes 1 vezes x, x. 1 vezes 2, 2 vezes y, 2y. Agora a mesma coisa para o outro lado, só que agora vamos ter que inverter o sinal. 1 vezes 3, 3 vezes x, 3x. No lugar de colocar mais 3x, eu troco o sinal, fica menos 3x. 4 vezes 1, 4 vezes y, 4y, então vai ficar menos 4y. E aqui vai ficar menos 2. O que vamos fazer agora? Igualar a zero. Vamos juntar aqui, para facilitar a nossa vida, né? Os termos
que são iguais. Então, nós vamos ter menos 3x com mais x dá menos 2x, menos 4y com mais 2y dá menos 2y, e menos 2 mais 12 vai dar 10. O que podemos fazer agora? Podemos simplesmente trocar o lado aqui do y, tá? Fica só o y, porque se você observar, nós queremos apenas o y no primeiro membro. Então, o x troca de lado, ele é menos 2x, vai ficar mais 2x. O 10, que é positivo, quando trocar de lado aqui, for para o segundo membro, vai ficar também negativo. Então, podemos agora multiplicar por menos 1 só para trocar o sinal, para ficar aqui positivo. Então, é menos fica mais, é mais fica menos, é menos fica mais. E para chegarmos no y, podemos dividir todo mundo por 2. Dividindo por 2, aqui dá y, aqui dá x e aqui dá 5. Portanto, essa daqui era a função que passaria pelos pontos 4, 1 e 2, 3. Você também poderia testar, por exemplo, quando o x for 4. Se você colocar um 4 aqui, menos 4 mais 5, 1. Perfeito. E quando você colocar um 2 aqui, menos 2 mais 5, 3. Também vai dar certo. Você poderia ir testando cada uma das alternativas. Questão de número 19. Uma lanchonete vende sucos em copo de capacidade para 500 ml, pelo preço de R$ 5,00. Atendendo aos pedidos de cliente, essa lanchonete também passará a vender seus sucos em copos que comportam 200 ml a mais do que o modelo atual. E o preço desse novo copo de suco será proporcional ao preço de suco vendido no copo de 500 ml. De acordo com essas informações, qual será o valor que essa lanchonete deve vender esse novo copo de suco? Então, vamos pensar um pouco. Em primeiro lugar, importantíssimo saber que hoje nós vendemos 500 ml na lanchonete por R$ 5,00. 500 ml por R$ 5,00. E agora nós vamos mudar este copo. Cuidado, algumas pessoas na correria do dia a dia vai querer dizer que o novo copo é de 200. Não é isso. Ele vai ter 200 ml a mais do que o que tem hoje. Portanto, ele será um copo maior, de 700 ml. E é este valor que nós queremos saber. Podemos fazer aqui produto dos meios, produtos extremos. 500x igual a 3.500. 3.500 por 500, cortamos 2 zeros. 35 por 5, 7. Você também pode fazer só pensando. Se 500 ml é R$ 5,00, cada 100 ml, R$ 1,00. Então, 200 ml a mais serão R$ 2,00 a mais. 5 e 2, 7. Questão de número 20. Foi feita uma pesquisa em uma determinada empresa para encontrar o horário alternativo para a entrada dos funcionários. Cada um escolheu o horário em que era mais conveniente para iniciar o trabalho, e o resultado está representado na tabela abaixo. Qual gráfico apresenta as informações dessa tabela? Então, aqui está a nossa tabela. Às 7 horas da manhã, entra 31% dos funcionários, 8 horas 14%, 9 horas 46%, 10 horas 9%. Qual desses gráficos representa essa tabela? Ok? O que é que nós vamos fazer? Então, vamos observar alguns detalhes. Primeiro, as cores, para nos ajudar. Observe, 7 horas é o preto. Então, vamos destacar isso daqui. 7 horas é o preto, 8 horas é o branco, 9 horas o cinza e 10 horas esse pontilhado. Perfeito? Agora, nós vamos escolher aqui o maior percentual. E o maior percentual vai ser às 9 horas. Então, às 9 horas, maior percentual, 46%, que é o cinza. Portanto, no gráfico de pizza, ou gráfico de setores, como você queira chamar, o maior setor, a maior fatia da pizza tem que ser a cinza. Portanto, se o maior tem que ser a cinza, não pode ser a letra B,
não pode ser a letra C, nem pode ser a letra E. Ou é a letra A, ou é a letra D, ok? Ou A ou D. Vamos pegar aqui a segunda maior percentual. Segundo maior percentual, às 7 horas da manhã, 31. Então, o segundo maior tem que ser o preto. Então, aqui o segundo maior não é o preto. Aqui o segundo maior é o preto. Portanto, a única letra que combinou direitinho foi a letra D. Então, a nossa resposta, letra D. Questão de número 21. Observe o gráfico abaixo de uma função real definida entre menos 5 e 7. Essa função é estritamente decrescente onde? Então, vamos tentar entender um pouco. Vamos imaginar aqui um monte e vamos pensar que você vem sempre andando da esquerda para a direita. Atenção, sempre da esquerda para a direita. Então, nesta primeira parte aqui, você estará aumentando a altura. Portanto, aqui é crescente. Essa primeira fase aqui, crescente. Quando você chegar aqui, você para de subir, para de aumentar a altura, para de crescer, tá? Mas você continua sempre na mesma altura, então aqui ela é constante. E a partir daqui você começa a diminuir a altura, a descer, então ela é decrescente. Portanto, não esqueça, sempre olhando da esquerda para a direita, sempre para a direita, crescendo, constante, decrescente. Vamos fazer o mesmo raciocínio no gráfico. Nessa fase aqui será crescente, aqui será decrescente. Epa, então encontrei primeira parte decrescente. Aqui crescente, aqui novamente decrescente e aqui constante. Onde ele era decrescente? Nesse primeiro trecho que começa no menos 2 e vai até o 0. De menos 2 a 0. E depois do 3 ao 5. Portanto, nossa resposta, letra C. De menos 2 ao 0 e de 3 ao 5. Questão de número 22. Um professor de matemática dividiu os alunos de sua turma em 13 grupos diferentes para apresentar um trabalho. Para determinar a ordem das apresentações dos grupos, ele colocou em uma urna 13 cartões idênticos, numerados de 1 a 13, que foram sorteados aleatoriamente. Qual a probabilidade do primeiro cartão retirado da urna ser maior que 8? Então agora nós temos uma questão de probabilidade. Tá? Como diz no popular, nós vamos descobrir qual é a chance, né? Ou qual a probabilidade. Primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar o espaço amostral. Espaço amostral, que é representado pela letra ômega, simplesmente são todos os resultados possíveis. Ora, neste caso, nós vamos ter 13 cartões, de 1 a 13. Então, o que é que pode sair? Pode sair o 1, o 2, o 3 até o 13. Perfeito? Mas não é isso que nós queremos. Então, vamos ver o nosso evento. O que nós queremos que aconteça? O evento esperado, representado pela letra E, será apenas os resultados esperados. O que é que nós estamos esperando? Que a urna saia um número maior que 8. Portanto, o nosso evento maior que 8 pode ser o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Para se determinar a probabilidade, nós vamos simplesmente dividir o número de elementos do nosso evento, do conjunto do evento, pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Ou seja, no nosso evento nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 5 possibilidades, tá, de ocorrer o que nós queremos no evento, em um total de 13. Então 5 em 13 está determinada a probabilidade. Letra D. Questão de número 23. Observe o pentágono abaixo aqui
representado no plano cartesiano. De acordo com esse plano, o ponto de coordenada menos 2, menos 1 é. Então vamos lembrar que sempre um ponto no plano cartesiano, o primeiro valor é do x, né, da abscissa, e o segundo é da ordenada, que é o y. Então não esqueça, qualquer ponto, primeiro valor é de x, da abscissa, e depois da ordenada, que é o y. Então, neste nosso exemplo aqui, o x é menos 2 e o y é menos 1. O que nós vamos fazer? Vamos pensar. Onde fica o x menos 2? X menos 2, ó, o x é o eixo do x aqui, ó. Aqui é o 2, aqui é 1, menos 2 é aqui. Então, vamos imaginar que qualquer ponto aqui estará passando no menos 2. Portanto, terá o x menos 2. Mas o y tem que ser menos 1. y2, y1, y0, y menos 1 é aqui. Então, temos que imaginar aqui uma linha que passa pelo menos 1. Onde elas se encontram? Aqui, ó. Portanto, o nosso ponto é o ponto M, ok? Representado pela letra M. Então, letra E é a resposta da questão. Questão de número 24. Observe abaixo o esboço do gráfico de uma função polinomial de primeiro grau. Do reais para o reais. A representação algébrica dessa função é. Então, esta função aqui no campo dos reais, qual será aqui a forma que vai representá-la? O que nós vamos pensar? Vamos tentar entender algumas coisas. Uma função de primeiro grau tem esta forma aqui, y é igual a x mais b. Esses só são dois coeficientes. O coeficiente a pode ser positivo ou negativo. Então, se o a for maior que zero, vamos dizer que ele é positivo. Ou menor que zero, negativo. O a positivo indica que é uma função crescente. O a negativo, que é uma função decrescente. Já o coeficiente b, que é o termo independente, que não tem o x, certo? Ele vai indicar para a gente onde a linha do gráfico intercepta o eixo dos y. Então, o eixo y, que é o famoso ordenada. Então, o b vai dizer onde é que a linha do gráfico toca o eixo y, ou intercepta, ou corta. E o interessante, se o b for maior que zero, for positivo, este ponto será acima do eixo x, do eixo das abscissas. E se for negativo, o ponto B ficará abaixo do eixo x, beleza? Então, vamos olhar aqui para o nosso gráfico. Esse gráfico, ele é crescente. Se ele é crescente, o A será positivo. Então, o A positivo ou é a letra A ou é a letra B, porque os outros aqui têm A negativo. Então, ou A ou B. O que nós sabemos também, olhando o B, nós sabemos que o B era, olha, onde é que ele cortou a reta? Ele cortou no menos 4. Se ele cortou no menos 4, é porque o nosso B era negativo. E tem até um segredo. Esse menos 4 é justamente o número que aparece aqui sozinho. Então, tem que ser a alternativa da letra B. Veja bem, A positivo, ela era crescente. E ele passava no menos 4, certinho. Então, resposta letra B. Questão de número 25. Questão de número 25. Marcos usou dois triângulos e dois trapézios idênticos aos da figura 1 e 2 para construir o retângulo ABCD, conforme o desenho. Qual a medida do perímetro do retângulo ABCD construído por Marcos? Bem, veja que Marcos usou dois trapézios e dois triângulos para formar o seu retângulo. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar este trapézio aqui, colocado aqui, perfeito? Colocando ele aqui, o que é que a gente sabe? Que este lado maior aqui vai medir 7 e que este daqui vai ser 4, que é o que nos interessa. Então, nós já sabemos que a altura do nosso retângulo será 7.
Aqui mede 4, mas nós vamos ter outro aqui. Portanto, ele todo aqui vai medir 8. Portanto, nosso retângulo mede 7 e 8. E o perímetro vai ser a soma dessas medidas. 8 mais 7 mais 8 mais 7. Portanto, 30 centímetros é o perímetro deste retângulo aqui. Questão de número 26. Observe o sistema de equações lineares abaixo. A solução desse sistema é o terno ordenado. Então, nós vamos resolver esse sistema. Tá? É bom lembrar que a solução de um sistema é sempre representado pelas letras na ordem aqui. Então, x, y e z. Então, o primeiro valor é o de x, o segundo é o de y e o terceiro é o de z. Ok? Vamos começar resolvendo pela equação menor aqui. Fazendo isso, nós temos 2y é igual a 4, y é igual a 4 sobre 2, y é igual a 2. Atenção, y é igual a 2 e o y fica no meio. Se você olhar as alternativas, só tem uma que tem 2 no meio. Portanto, não precisamos continuar resolvendo para encontrar o x e o z. Já achamos a resposta. Letra D. Se você quiser continuar, você copia essa equação, substitui o y por 2 e vai encontrar o x. Depois substituiria o x e o y e você vai encontrar o z. Perfeito?